ser ministrada. Eu, juntamente com o pastor Márcio, pastora Laira, eu estou aqui toda hora querendo falar pastor Lairo, pastora Márcia, o trem enrola aqui, pastora Débora, que chegou. Eu quero profetizar sobre você uma palavra nessa manhã, e é a palavra que Deus tem trazido. Ninguém pode parar um jovem de coração puro. Você viu, querido, o que Deus faz quando nós separamos o nosso coração? Nós não temos dificuldade, nós não temos luta. Quando Ele fala, a gente cai. Quando Ele fala, os nossos joelhos não aguentam. Quando Ele fala, nós já estamos prontos para nos jogar em seus braços. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou pronto para me lançar nos teus braços nessa manhã. Amém? Eu quero convidar o Henrique. Ele vai continuar a próxima ministração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não vamos estender, porque nós queremos no final trazer essa unção sobre a vida de cada um de vocês. Nós já vamos providenciar um óleo. Se não tiver, nós vamos ungir uma água, e no final nós queremos tocar a tua vida declarando essa unção. Amém? Você pode assentar, mano. Amém. Eu prometo, irmãos, que eu não vou demorar, mas eu tenho um negócio muito importante para falar, que Deus tem ministrado no meu coração. Você pode baixar a tua cabeça, eu queria orar mais uma vez. Podemos sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, é com muito temor mesmo, Pai, que eu chego nesse púlpito, Deus. Com muito temor, tremor, Deus, diante da tua presença, Deus. Porque, Deus, o Senhor tem nos visitado de uma forma sobrenatural mesmo. E eu quero reafirmar, Deus, a nossa dependência no Senhor, Pai. Que não seja só mais uma palavra, Deus, mas que nós possamos continuar na tua presença, dependentes do Senhor, Pai, para qualquer coisa que for acontecer aqui, Deus. Espírito Santo, seja livre mesmo para ministrar os corações, seja livre passeando nesse lugar, porque tu és a pessoa mais importante desse lugar, Pai. Espírito Santo, sinto muito forte a tua presença, Senhor, e eu sou grato por isso, Deus. Eu sou grato porque o Senhor tem nos visitado de verdade, mas, Pai, só a tua visitação não nos basta, Pai. Nós queremos a tua permanência, Deus. Nós queremos sair daqui, Deus, não só como sempre, que nós choramos, rolamos, Pai, e depois voltamos e nada acontece, tudo esmurece de novo. Mas nós queremos sair daqui marcados, Pai, marcados com essa unção, com o nosso coração curado de verdade, prosseguindo a cada dia na cura, Deus. E que os jovens, Pai, lá de fora vejam isso nas nossas vidas, Pai. Que eles possam ver mesmo, Pai, a presença do Senhor nos nossos corações, Pai. Desde já nós queremos calar qualquer interferência maligna, queremos calar toda a voz do diabo nesse lugar. Não aceitamos, Pai, a interferência dele no que o Senhor quer fazer aqui, Deus. E nós colocamos o nosso eu também, Pai, diante do Senhor. Que sejamos esvaziados de nós mesmos, de tudo que nós achamos, pensamos ou queremos, ou estejamos planejando, Deus. Que sejamos esvaziados disso, para que o Senhor possa agir 100%, Deus. E nós já te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor vai fazer aqui. Amém. Irmãos, tá valendo a pena, não tá? Quantos podem dizer que tá valendo a pena demais? Tá valendo mesmo, irmão? Você pode dar um amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Para mim tá valendo muito a pena, eu sei que tá valendo para você também. E desde o início nós temos ouvido isso, que Deus, Ele selecionou pessoas para estar aqui.
Por quê? Você pergunta, Deus faz acepção? Não, porque eu tenho visto jovens aqui que têm pagado um preço mesmo. Jovens que têm pagado preço em oração, que têm pagado preço em lágrimas, em jejum, sei lá, da forma que você tem pagado preço, tem querido mais de Deus. Eu tenho visto isso. São essas pessoas que Deus trouxe para esse lugar para fazer algo diferente. E relembrando, nós estamos aqui nesse retiro, nesse acampa jovem, gerando discípulos de coração puro, e como o pastor Bernardo compartilhou na primeira palavra, não tem como gerar discípulo de coração puro sem nós termos um coração puro. Amém? É para isso que nós estamos aqui, para ter o nosso coração puro, curado a cada dia, né? E saindo daqui nós vamos ter que a cada dia estar buscando essa pureza de coração, porque o mundo está aí, né? Depois nós ouvimos com a Marina que nós precisamos ser santos. A nossa santidade vai repercutir nas próximas gerações. Se as nossas escolhas que nós fazemos hoje como líderes vai repercutir nos nossos discípulos. É uma coisa simultânea, não sei se é essa palavra que eu deveria usar, mas a santidade, as nossas escolhas hoje, as nossas escolhas de buscar, de ser santo hoje, é o que vai repercutir nas próximas gerações. Depois nós ouvimos com a Laira falando sobre nós sermos luz, né? Não tem como nós sermos luz, fazer a diferença nesse mundo com os outros jovens se nós não tivermos essa pureza de coração. E hoje nós escutamos essa palavra com o pastor Wellington sobre adoração. E nós sabemos que não tem como adorar a Deus se nós não tivermos um coração puro também. Naquele salmo, ele diz: quem subirá ao monte? Subir ao monte fala de adoração. Aquele que tem as mãos limpas e pureza de coração. Só que eu queria falar algo muito importante aqui para você agora, sobre o que nós vamos fazer com isso tudo. Se eu perguntar para cada um por que você vem aqui, vão ter muitas respostas diferentes. Mas eu creio que mesmo no seu inconsciente, não sei, mesmo que você venha de paraquedas, mesmo que alguém te chamou, te obrigou, sei lá, você está aqui porque Deus quer curar o teu coração. Amém? Mas para que isso? Para que ter o nosso coração curado? Para a vida ficar beleza, ficar maravilha, né? Daí eu voltar e depois cair no pecado de novo, e depois ter que fazer outro retiro desse para curar meu coração de novo. Perdão, eu vou tomar muita água porque minha boca seca no microfone. E eu estou aqui para falar sobre a segunda parte do Evangelho que nós temos ouvido até agora. É sobre a primeira parte do Evangelho. Alguém aqui pode me descrever numa frase, descrever assim, resumir o Evangelho, resumir todo esse livro preto aqui que a gente carrega debaixo do braço? Alguém consegue me resumir numa frase? Pode falar, Douglas. Amor, resumir numa palavra. Eu concordo, mas alguém pode me resumir numa frase assim, mais especificamente? Amém. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Deus me deu algo muito importante nesse tempo lá na Jocum, nesse tempo de seminário, 5 meses. Eu buscava muito a Deus e eu perguntava: Deus, é muita informação, Pai. Deus dá muita informação lá, e eu sempre fui de estudar muito, buscar muito de Deus e ser desesperado por Deus. Antes de converter, eu já dizia que eu não era desse mundo, porque eu não suporto o mundo, sabe, irmão? Eu não falo por hipocrisia. O mundo para mim é insuportável mesmo, sabe? Eu preciso de Deus, eu preciso de algo mais na minha vida, sabe? Eu vejo muitos, eu me entristeço, sabe? Quando eu vejo muitos buscando as coisas desse mundo, sabe? Algo baseado no mundo. A gente vê muitas vezes pessoas fazendo campanha de oração, buscando a sua casa, buscando o carro. Não estou falando isso que é errado, entende? Mas eu falo assim: meu Deus, que coisa pequena, Deus. Será que é só isso que existe mesmo? Será que eu preciso de um Deus que, né, me abençoa e eu faço uma campanha, ele me dá uma casa, me dá um
um carro e me dar minhas multidões? Será que é só isso? E eu buscando muito a Deus, eu sempre fui muito assim, indignado, e buscava a Deus. E Deus ministrou, dentro de muitas coisas que Ele ministrou ao meu coração, Ele foi me falando sobre esse ponto central do Evangelho, que é o amor. É algo que eu não conhecia. Eu me coloquei para muitas pessoas ministrando identidade. Antes de ir para Jocum, foi um tempo que eu estava ministrando muito identidade nas pessoas, estava conversando muito sobre identidade ministerial, né, os 5 ministérios e tal. E Deus me deu essa graça. Eu louvo muito a Deus porque Deus me deu esse dom, que para mim é um presente, de eu olhar para uma pessoa e já ver tudo que Deus tem para ela. Eu consigo olhar pro Alexandre, para Rayane e já ver o ministério deles. Algo tremendo. Tem pessoas que eu me espanto de olhar assim, nossa, Deus do Senhor, tem tudo isso mesmo para ela. E Deus me deu um ponto central. Hoje eu consigo resumir todo esse livro preto aqui. Esse livro aqui, ele não passa de um grito de Deus para nós, dizendo que nos ama. Nós podemos resumir o Evangelho nisso: relacionamento com Deus e relacionamento que nós temos que ter com o nosso próximo. Esse livro aqui é uma história que fala de um Deus que nos criou para ter intimidade, para nós sermos os filhinhos dele, como nós temos ouvido aqui. E nós preferimos viver uma religião, caminhar com as nossas próprias pernas, preferimos o pecado e nos afastar desse Deus. E todo esse livro conta a história de um Deus que corre atrás de nós desde que nos criou. Ele fica correndo atrás de nós, dizendo que nos ama e nos quer perto dele. E dentro de todo esse livro preto, até hoje, em toda a história da humanidade, nós vemos as pessoas, nós, correndo dele, preferindo andar com as nossas próprias pernas, preferindo uma religião, preferindo algo baseado nas nossas obras, onde nós vamos ser santos, vamos nos salvar, e deixamos ele de lado. E eu poderia, assim, passear pela Bíblia inteira hoje com vocês. Eu só estou, assim, falando isso agora, mas eu não quero me alongar. Mas nós poderíamos passar pela Bíblia inteira e eu ia te mostrar como todo esse livro não passa disso. Tudo que você vai estudar aqui, estuda do ponto de vista do amor de Deus, do amor que Deus tem para você e do amor que você tem que passar adiante. A palavra fala assim que em todo esse livro aqui você vai encontrar Deus procurando 2 coisas. Todo esse livro aqui, toda a história, tem 2 coisas que Deus procurou. Ele olhou aqui para a terra e procurou. Alguém pode me dizer o que é? Alguém lembra? Primeiro, um adorador. Nós acabamos de ouvir um adorador que adora em espírito e verdade. Deus procura isso. Deus, ele olha para a terra e procura alguém que adora em espírito e em verdade. E a outra coisa, alguém lembra? Que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, um intercessor. Deus olha para a terra e procura intercessores. Adoração fala de um relacionamento com Deus. Intercessão fala de um relacionamento com o nosso próximo. Intercessão é isso, nós nos colocamos na brecha de alguém, nós intercedemos por alguém, nós clamarmos, chorarmos, pedirmos por alguém. Outra coisa que resume o Evangelho: 2 coisas que Deus procura: alguém que tenha uma vida de adoração, um relacionamento com Ele, e alguém que ame o seu próximo, que chore pelo seu próximo, que se coloque na brecha, que carregue o fardo, que carregue as cargas do seu próximo. Outra coisa, Jesus vai aparecer lá nos Evangelhos dizendo: toda a lei e os profetas nós podemos resumir em 2 mandamentos. 2 mandamentos: ama teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, toda a lei e os profetas nós podemos resumir nisso. Resumiu todo esse livro preto praticamente, porque o Evangelho também, as cartas de Paulo, você só vai ver ele falando disso. Sobre nós temos um relacionamento com esse Deus e sobre nós temos um relacionamento com o nosso próximo. E eu vejo a gente ler isso aqui, às vezes a gente busca tantas coisas, tanta estratégia, a gente acha tanta porcaria, sabe? Quando a gente lê isso aqui, baseando isso aqui em outro ponto de vista. Porque
a gente às vezes pega esses versículos isolados e tenta falar outra coisa, e tudo isso aqui não passa disso. Amor a Deus e amor ao próximo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Eu estou passeando com você por vários pontos da Bíblia que a gente vê isso. Quando você for ler a palavra, quando você for estudar isso aqui, não tenha outro ponto de vista senão o amor a Deus, relacionamento com Deus, conhecer a Deus, e como você tem que passar isso para o seu próximo, como você tem que almejar ser igual a Deus para poder passar isso para o seu próximo. Eu queria ler um texto agora com você, falando sobre isso. Efésios, quem quiser abrir. Efésios capítulo 2. Tudo que tenho para os pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, de nada Ai, Deus, o Senhor é tão doido, Pai. O Senhor é tremendo, Senhor. Cara, eu tô sentindo uma presença de Deus tão forte que eu não sei se você tá sentindo isso, mas eu tô assim pra desmaiar aqui. É bem rápido que eu vou falar, porque Deus tem muito pra fazer hoje aqui. Eu tenho certeza, irmão, que nós não vamos terminar de pé isso aqui, cara. A gente vai fazer jus aquilo que a gente canta sempre: derrama a tua Shekinah, porque ninguém vai terminar de pé. Mas é muito importante isso que eu vou falar pra você, porque não adianta a gente receber toda essa Shekinah e não sair com isso aqui marcado no nosso coração, porque senão a gente vai virar, como diz Aníbal Soares, baleias espirituais, e isso não vai passar das nossas quatro paredes. A gente vai receber, se curar, e não vai chegar a lugar nenhum. Efésios 2, de 17 a 20. Eu vou ler. Amém? Todos acharam? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Vou ler o 20 de novo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Isso aqui, cara, fala disso que eu estava falando agora. Eu sempre, lá na Jocum agora, eu estava procurando muito em Deus. Deus, se o evangelho é só isso mesmo, e nada disso aqui passa do amor que o Senhor tem pela gente, o amor que a gente tem que passar, e aquela baboseira toda que eu falava para os meus irmãos sobre nós temos que achar nossa identidade, o nosso ministério, e saber qual é a nossa função no corpo. E esse texto aqui fala sobre o evangelho centralizado, né, na pedra angular de Jesus, e ele tem dois fundamentos, os apóstolos e os profetas. Eu perguntava: por que, Deus? Por que o evangelho tem esses dois fundamentos, apóstolos e profetas? E Deus me levou a esse candelabro lá em Zacarias 4, fala dos 7 Espíritos de Deus por toda a terra, e sobre 2 oliveiras que sustentam esses espíritos por toda a terra, essas tochas acesas do candelabro, que significam os espíritos de Deus por toda a terra. E essas 2 oliveiras, Deus tem dado uma revelação sobre que é o ministério profético e o ministério apostólico. Quantos creem que são profetas e apóstolos aqui? Fala amém. Amém? Então, estuda sobre isso, irmão, porque não adianta você só falar que sabe que é e não sabe o que é. E Deus foi me falando sobre como esses 2 ministérios mantêm essas tochas acesas por toda a terra.
Eu falei, ministério profético e apostólico, mas por que, Deus? Não tem os evangelistas, não tem os pastores, não tem os mestres, eu não estou entendendo porque teu evangelho é baseado nesses dois fundamentos. E Deus me deu essa visão sobre que o ministério profético, ele é algo que fala de ouvir de Deus. Se nós formos estudar sobre os profetas, nós vamos ver que eles eram pessoas que ouviam de Deus para transmitir algo ao povo. E os apóstolos falam de um ministério de ir por todo mundo pregando o evangelho. O evangelho, de novo, não passa disso. Eu estou passando mais uma vez com você pela Bíblia aqui para dizer isso, cara. Nós temos que ser profetas e apóstolos, pessoas que ouvem de Deus, pessoas que têm um relacionamento com Deus, pessoas que recebem o seu amor e que vão. Amém? Eu falei aqui acho que uns 4 textos só falando sobre isso, porque eu queria que você entendesse isso. Tudo isso que você está recebendo aqui, a gente poderia agora entrar num mover sobrenatural de novo e deixar por isso, ir para a igreja e mais mover sobrenatural e tal, mas o pastor me pediu para compartilhar uma palavra sobre evangelismo aqui. E já me veio um leque na minha mente sobre várias coisas que eu queria falar para você. Sobre evangelismos de impacto, estratégias novas que Deus tem me mostrado. Esse tempo eu aprendi muitas coisas, mas Deus me pediu para falar sobre isso, a nossa identidade pessoal como evangelistas, que fala sobre esse ministério apostólico, de ir por todo mundo pregando o evangelho. O evangelho todo se resume nessas duas coisas: ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com o meu próximo, o ir de levar esse Deus. Dentro de tudo isso que eu falei, daí assim, por conselho do meu amigo Rigoberto, eu tentei fazer um sermão aqui em 3 pontos, só que eu não sei se eu vou dar muita conta disso aqui, mas amém. Eu vou fazer umas perguntas aqui que parecem meio estúpidas assim. Você vai, pergunta boba de criança, mas é muito simples. E eu tenho visto como isso aqui, cara, a gente não entende ainda. Por mais simples que sejam essas perguntinhas aqui, são 3 perguntas, e a gente não entende ainda pelas nossas atitudes. Eu tenho passado por várias partes do Brasil, principalmente agora. Eu passei muito pelo Brasil aí, vi muita coisa, e eu tenho visto, sabe, pessoas pregando tudo, menos o evangelho, cara. Menos Jesus, menos a cruz, menos algo centralizado em Deus mesmo. Daí a primeira pergunta que eu vou fazer: beleza, eu recebo de Deus, eu tenho esse relacionamento com Deus, eu venho pro retiro, recebo o sobrenatural, rodo, pulo, faço tudo aqui, e tenho que passar isso adiante. O que eu devo pregar? Alguém sabe me dizer o que significa evangelho? Ninguém sabe me dizer o que significa evangelho? É isso aí. Esse é meu discípulo Douglas, gente. Amém. Evangelho significa boas novas da salvação. Evangelho é isso que eu estou te falando aqui, cara. Vou falar de novo. Um dia Deus nos criou e nós resolvemos cuspir na cara dele e falar: eu não preciso de você, eu posso ser igual a você, eu prefiro o pecado. E por causa disso nós fomos condenados ao inferno. É simples. Nós falamos muito de um Jesus que morreu por nós, mas nós não falamos que nós colocamos mesmo, por nossa culpa, Jesus morreu por causa de nós mesmo. Nós colocamos ele naquela cruz. E nós estávamos condenados ao inferno, e existe alguém que veio aqui nesse mundo de graça, se fez menor que todos nós, morreu de uma forma horrível naquela cruz, pagou o preço, e hoje nós temos vida eterna de graça. Nós só precisamos aceitar esse sacrifício e podemos chegar a Deus de novo. Isso é evangelho, isso é as boas novas. Boas novas é isso, é notícia boa. Olha, eu tô te trazendo uma boa nova. Você ia pro inferno, cara, agora você vai pro céu, porque existe alguém que morreu por você. Por que eu tô falando isso? Parece meio bobeira, cara, mas como eu falei, eu tenho passado por várias partes e eu tenho visto, cara, os caras pregar tudo, menos o evangelho. A gente vai, prega dinheiro, que Deus vai te dar muito dinheiro, cara, vem pra igreja. Ou a gente prega, a gente prega muita maconha espiritual também, naquela coisa assim:
Nossa, velho, você tem que ir pra Deus, porque a gente roda, pula no espírito e tal, e a gente se apega a toda essa maconha espiritual baseada nos nossos prazeres, porque não tem diferença de você fumar um, cheirar um, sei lá, você querer aquela maconha. Não tô falando, não tô desprezando o sobrenatural de Deus. Tudo isso que nós recebemos é de Deus, nós temos que ter experiências com Ele. Mas o nosso... Misericórdia. Mas o nosso... Tá tudo bem aí? Tranquilo? Mas o nosso evangelho... Amém, gente? Uou. O nosso evangelho não pode ser baseado nisso, nos nossos arrepios, nos nossos choros e tal, porque, cara, se ficar só nisso... E eu tenho visto pessoas pregando muito sobre a fama. Você vai ser um pregador de multidão. Quantos vão ser pregador de multidão? Amém? Com esse amém aí, você não vai pegar nem pra... Mas nós vamos ser pregador de multidão, amém? Nós vamos ter muitas multidões atrás de nós vamos ganhar, nós vamos ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus conhecidos, que vão fazer a diferença nessa terra. Mas o nosso evangelho não pode ser baseado nisso, porque senão vira uma busca por fama desenfreada. Eu tenho visto muito isso, cara, pessoas pregando fama. Você é um líder e você tem que ter a tua multidão e você vai ser reconhecido, e acaba baseando só nisso, cara. Eu quero minhas multidões Tabajara e quero ser reconhecido, né? E quero ser aqui e tal. Cara, isso é ilusão. E eu vejo que tem sido pregado muito isso. Se nós formos abrir lá em 1 João 2,16, acho que é isso, se eu não me engano, nós vamos encontrar lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Acho que é isso mesmo. Não precisa ler não, gente, presta atenção. Então essas três coisas, tudo que há no mundo, a vontade dos olhos, aquilo que a gente olha e quer, a vontade da nossa carne, que a nossa carne deseja sentir, e a soberba da vida, aquilo que a gente almeja ser reconhecido, é tudo que há no mundo, não procede de Deus. E é bem o evangelho que tem sido pregado hoje em dia, baseado nessas três coisas. Venha para Deus que você vai ter aquilo que você olha e quer. Venha para Deus que você vai ser reconhecido, orgulho, soberba. Venha para Deus que você vai sentir muitos rupios, né? Rupios, a gente brincava lá. Muitos rupios, muitos choros e tal. E cara, isso é tudo que há no mundo. Busca por prazeres, saciar a tua carne. E eu tenho visto que a gente tem baseado isso. Isso é algo que tem refletido nas igrejas. Como a gente sai dos cultos, quando ninguém tem um arrepio e um choro e não sei o que, a gente sai correndo de lá e vai encher a cara de x-tudo. Ou muitos, né, que não tomaram uma posição em Deus, vão para umas festas aí, beijar muito e beber muito e sei lá o que, cara. Isso é bem baseado nisso, que a gente sai dos nossos cultos, que a gente não recebeu os nossos moveres sobrenaturais, não saciamos as vontades das nossas carnes e saímos dali já procurando saciar em outra coisa. Então, cara, o que pregar? Eu tenho que pregar o evangelho. Irmãos, nós temos que parar de pregar isso. Eu estava lá no Complexo do Alemão e, cara, se você chegar naquele... A primeira coisa que a gente pensa, eu tenho que pregar a prosperidade, que Deus vai tirar eles desse lixo aqui. Lá é só fuzil, cocaína pra tudo canto é lado, aquela miséria, você vê aquela montoeira de morro, você fala assim, cara, o que eu vou fazer aqui, meu? Você olha para aqueles morros assim, aqui não adianta se enganar, a gente tem que pregar igual Pedro e ganhar 5 em 5 mil, porque não adianta se enganar. E você fala assim, eu vou pregar prosperidade, que Deus vai tirar isso deles. O único dia que eu tentei pregar prosperidade, a mulher me xingou. Eu não quero dinheiro não, meu amigo, o que você tá falando de dinheiro aqui? Eu gosto daqui, quero ficar aqui. E é irônico porque tem gente que não tem nem teto na sua casa lá, mas tem uma televisão de 29 polegadas e um computador com Orkut aberto. O mundo não precisa de dinheiro, cara, e a gente tem pregado dinheiro. O mundo não precisa disso. Prosperidade Deus vai nos dar, porque Ele nos ama e quer que a gente seja bem. Deus não quer ninguém na miséria, e nem eu prego miséria nunca. Mas a gente tem que parar de pregar isso, pregar dinheiro. O mundo não precisa disso. O evangelho tem sido centralizado no dinheiro, e o mundo não precisa. A gente não vai ganhar ninguém pregando dinheiro. O mundo não precisa de prazeres. Vem pra Deus que você vai tal. Cara, prazer que eles quiserem, eles têm. Baile funk, sexo, o que eles quiserem tem.
lá. Não precisamos pregar fama. Oh, você vai ser um grande homem reconhecido. O mundo não precisa disso, isso é ilusão. A fama vem, a fama vai. Quando você tá lá na fama, você tá com aquele fardo, porque você não pode deixar ninguém ser mais famoso que você. E cara, por que eu tô falando isso? Porque isso acontece muito dentro das igrejas, cara. Às vezes até com os nossos discípulos. Deus me livre se um discípulo meu for maior que eu. Eu costumo falar muito pros meus... Na célula lá, quando eu tô pegando pros meninos, eu falo, ó, cara, pro evangelho dar certo, vocês têm que ter no mínimo o dobro da minha unção. Teu discípulo tem que ter no mínimo o dobro da tua unção, porque senão o evangelho vai chegar uma hora que vai morrer. Já pensou se todo discípulo, toda geração tiver menos unção, uma hora vai sumir. Agora, se o meu discípulo tiver o dobro da minha unção, e o discípulo dele tiver o dobro da unção dele, daqui a pouco a gente conquista o mundo. Amém? Essa é matemática básica. Só que Deus me livre, a fama nunca vai deixar um discípulo meu ser maior que eu. Deus me livre, o Douglas está aqui pregando agora e eu estou ali sentado ouvindo ele. Isso tem acontecido dentro das igrejas. Nós temos que parar de basear o nosso evangelho nisso e pregar isso. Amém? Segundo ponto. Para quem eu devo pregar? Para essa outra pergunta estúpida. Para quem pregar? Para quem que eu devo pregar? Pregar o evangelho. Eu sou um pregador, eu sou um evangelista. Para quem que eu devo pregar? A palavra diz para toda criatura. Eu tenho que pregar para toda criatura. Por isso que eu tenho visto lá no seminário, a gente vê muito esse tipo de coisa. Os caras pregando para os peixes, tem cara pregando para melancia. Eu não acho errado aquilo, porque amém, né? Deus fala para pregar para toda criatura, se ele considera aquilo uma criatura. Mas é isso, cara, a gente tem que pregar para toda criatura. Só que aqui eu quero mostrar um ponto muito interessante que eu tenho aprendido sobre o evangelismo, nesse pregar para toda criatura. Eu quero falar de singularidade. Singularidade. Deixa eu pegar aqui. Tisco, fica de pé, por favor, amigo. Vem cá. Fica de frente pra galera. Não vale a Rayane, tá, gente? Olha só. Dá uma olhada nessa criatura. Não, eu quero que vocês analisem bem. Vem cá. Quero que vocês analisem bem. Vocês olhar assim. Gianecchini. Você pega assim a orelha dele, a boca e tal. Você analisa desse ponto de vista. O Chesco, para Deus e para Rayane, não sei, para ele mesmo, é o cara mais bonito da face da terra. Ele é lindo. Não, mas olha bem, gente. O Chesco é maravilhoso, cara. Por quê? Daí eu me perguntava assim, por que, Deus? Por que o Senhor fala que a gente é tão bonito assim? Se eu olho numa capa de revista e eu me olho no espelho, e eu vejo. Eu não gosto do que quando eu olho desse ponto de vista de capa de revista, eu e o Chesco olhamos no espelho e não gostamos do que a gente vê. E eu me perguntava, Deus, por quê? Obrigado, Chesco. Por que a gente é tão bonito pro Senhor? Por que o Senhor fala que a gente é tão bonito? E Deus me falou sobre essa palavra, singularidade. Alguém sabe me dizer o que é singularidade? É ser único. Igual o Chesco, não existe ninguém, cara, tão bonito quanto ele, tão abençoado. Como assim, cara? Igual o Chesco não existe ninguém. Eu quero que você preste atenção nisso, cara. Igual ele, não existe ninguém na face da terra. Você já parou pra pensar o quão bonito ele é, cara? Igual ele, não existe ninguém em toda a face da terra. Ele é único. Deus pegou a nossa forma, Deus nos criou e pegou a nossa forma e jogou fora. Igual você, igual a Ana Paula, igual a Milton. A Milton é gatão demais, nosso Deus. O Claudson, nossa, olha só que... A Marcela, então... Desculpa, gente, tem que tomar uma... Igual você, não existe ninguém, cara. Você é o único na face da terra. Você já parou para pensar a responsabilidade, a grandiosidade disso? Por que você é tão bonito? Às vezes você fala assim, putz, olha só que gordinho que eu... Cara, eu tô gorda, as mulheres principalmente, e eu tô feia e tal. Às vezes você se olha no espelho e dá aquela tristeza.
Cara, você tem que lembrar que Deus te formou único. Igual você, não existe ninguém na face da terra. Da forma que você adora a Deus, ninguém mais pode adorar. Da forma que a Rayane levanta o clamor dela ao Senhor, ninguém mais consegue. A Paulinha, a Marina, o Márcio, da forma que ele adora o Senhor, aquele violão assim, o Senhor já te ungiu. Ninguém mais consegue, cara. Você pode até tentar imitar, pode até ser parecido, mas ninguém consegue. Isso se chama singularidade. Isso é a beleza de cada um. Igual você, não existe ninguém. E é essa mesmo, varão. E igual o pastor Vone, então não existe mesmo. Não existe mesmo. Igual o pastor Vone, nem parecido tem. E isso é a beleza, cara, de cada um. E aqui que entra uma parte muito importante do evangelismo. Deus te chamou para ganhar pessoas semelhantes a você. Deus te deu uma singularidade muito legal. A música que você gosta, o estilo que você anda. Deus, ele quer uniformidade? É uma pergunta que eu faço para vocês. Alguém sabe o que é uniformidade? Que todo mundo fosse igual. Deus quer isso? Deus nunca quis isso. Se ele quisesse isso, ele teria formado todo mundo com a mesma cara, com o mesmo tamanho, com a mesma voz. Deus, ele pede unidade, que é nós, nas nossas diferenças, caminhando para o mesmo lugar, mas bem diferentes mesmo. Ele fez a gente, para a gente ser aperfeiçoado nesse amor, nessa unidade. E isso é a beleza de cada um, e isso é a grandiosidade de cada um. Igual o Chesco, ninguém é. E ele tem que ser assim mesmo, como Deus chamou ele, com essas roupas que ele gosta de usar, com as músicas que ele gosta, com a beleza dele, com o rosto dele, com a voz dele, com o jeito tão engraçado dele. É assim que ele vai ganhar as pessoas. O problema é que a gente tem querido uniformidade, a gente tem pedido isso das pessoas, uniformidade. Você tem que ser assim, varão. Você tem que ter assim, com essa voz assim, e você tem que botar a gravata assim, e ter assim, e falar assim, e comer isso e escutar aquilo. Daí a gente vai montar uma seita e vai se enfiar dentro de uma chácara dessa aqui e vai deixar o mundo morrer, porque a gente nunca vai alcançar ninguém. Tem pessoas que a gente... muitos falam, né? Mas o que ganha é unção. Realmente, o que ganha é unção. Mas eu não acredito em unção habitando na hipocrisia. Isso é hipocrisia, cara. Você querer que as pessoas sejam igual a você. O amor é aperfeiçoado exatamente nisso, quando nós, nas nossas diferenças, amamos e caminhamos para o mesmo lugar e nos suportamos e vivemos juntos e carregamos os fardos uns dos outros e ganhamos aquelas pessoas diferentes. E Deus te deu uma estratégia, a maior estratégia que Deus te deu de evangelismo é essa: você ser você mesmo, cara. Você não sabe as multidões que você vai alcançar sendo você mesmo. Você não precisa fazer teatro, você não precisa cantar, você não precisa dançar, você não precisa fazer estratégia nenhuma. Se você for você mesmo, você já está alcançando multidões, cara. E não tenha dúvida disso. Sendo você mesmo, você pode dar um amém por isso? Pela sua beleza, pela sua singularidade. Então, cara, em evangelismo a gente tem que lembrar disso, sobre a nossa singularidade. Isso vai atrair multidões. Ser quem a gente é. Eu poderia estar aqui, botar uma camisa, uma calça, não, um sapatinho e tal, ser menos, sei lá o que eu sou, eu não sei meio. Ser menos assim, mas eu tô aqui com a roupa que Deus me fez gostar de usar, um boné torto, todo tatuado, mas querendo ser Jesus, né, pastor? E é isso, cara, entendeu? E aí eu vou alcançar malucos igual eu, assim. Você olha pro Douglas, por exemplo, você não... né, como é que... sei lá. Então, amém, irmãos? Isso é a maior estratégia de evangelismo que nós podemos ter. Singularidade. Para quem nós devemos pregar? A toda criatura. Mas sendo você mesmo, você vai alcançar multidões. Não tenha dúvida disso. As pessoas vão ver a glória de Deus no Chesco, dessa forma que ele é. Vão ver a glória de Deus na Marcela, perfeita, morena, maravilhosa. Vão ver a glória de Deus em mim, desse jeito aqui. No pastor Vone, todo chique, daquele jeito, de gravatona e tal. Temos que viver o amor e a unção de Deus da forma que Deus nos chamou para ser. Amém? Terceiro ponto, mais uma pregação. Quando eu devo pregar? Parece outra pergunta estúpida.
Quando? Quando é que se prega, gente? Em que hora que eu tenho que pregar? Amém. Todo tempo. A resposta está na ponta da língua também. Na minha também. Engraçado que as nossas atitudes nunca fazem isso. Daí a gente pensa assim, eu tenho que pregar todo tempo. Eu tenho que falar o tempo todo, tenho que estar todo tempo pregando pros postes. Tem gente que tem esse ministério mesmo. Existe aquele ministério de evangelista, né? Que o cara prega até pros postes. Eu tenho dado de cara com pessoas assim, né, Paulinha? O cara tá andando na rua, você aí, você sabe o que é célula? Não, vem cá, eu vou te explicar o que é célula e tal. Daí vem cá, Marina, conta aqui pra ela o que é célula. Você aí, vem cá, eu vou te explicar o que é célula e tal, e prega até pra poste. Eu tenho dado de cara mesmo com pessoas assim. Ministério evangelístico. Isso é um dom ministerial que Deus dá para as pessoas. É aquele dom, a pessoa prega, até para os postes. Mas às vezes Deus às vezes Deus não te deu esse dom. Acontece mesmo, às vezes nem todo mundo tem que ter esse ministério, esse dom evangelístico. Mas nós temos que pregar todo tempo. Nós temos um mandamento que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A todo tempo nós temos que estar pregando. Já disse o sábio: pregue, se necessário use palavras. Alguém já escutou isso aqui? Amém, só eu escutei. Agora vocês estão escutando. Pregue, se necessário use palavras. O maior, mas prega. O maior evangelismo, a maior pregação que a gente pode ter é com as nossas vidas, cara. Aí entra no ponto mais importante. Nós temos que estar pregando. A gente fala muito, eu estava até discutindo com os amigos esses dias, a gente fala muito de pregar para multidões, né, cara? A gente fala assim, nossa, tem que ser um pregador para multidão. Você já parou para pensar quantas multidões que você passa durante o dia e não prega? Irmãos, o que eu mais fiz esses 5 meses agora de Jocum é pregar para multidão. E foi fácil, cara. Todo lugar que eu ia dava de cara com a multidão. O difícil é você abrir a boca, mas depois que você abriu também, cara, o negócio é respirar fundo e abrir a boca e começar. E é muito mais legal que na igreja, irmão, vou te falar. Dentro de ônibus, nos pontos de ônibus, todo mundo presta atenção no que você tá falando. Dentro da igreja, todo mundo dormindo às vezes, né? Todo mundo conversando, todo mundo sai pra beber água, aquele movimento e tal. E no ônibus, cara, não é assim. Nos pontos de ônibus, nos shopping, cara, é uma doideira. Você prega o evangelho, todo mundo para assim para escutar você. Parece igreja presbiteriana, assim, é tremendo, cara. Nas praças, né? E eu tenho visto isso, cara, como é fácil pregar para multidões. A gente fala muito em pregar para multidões, mas pregar para multidão é a coisa mais simples que existe. Quantas multidões você passa durante o dia e não prega? Por timidez, sei lá o que. Mas se você quer ser um pregador de multidão, quantos querem ser pregador de multidão? Amém. Daí você cara, se você quer realmente ser um pregador, Deus tem me falado sobre muitas coisas. Ultimamente eu não tenho muito buscado ser um pregador de multidões. Mas se você quer de verdade ser um pregador de multidões, é fácil. Daqui a pouco a gente tá voltando pra cidade, tem uma multidão ali pra você pregar. É só você abrir a boca e todo mundo vai escutar, eu te garanto. Chega dentro do... E hoje tem rede, leva todo mundo mesmo pra igreja. Prega e já leva todo mundo, entope aquele lugar. Entra dentro do ônibus. Muitos pegam ônibus aí para ir para faculdade, para ir para sei onde. Cara, olha a galera que tem ali dentro. E abre a tua boca. Gente, um minutinho da atenção. Eu gostaria de dividir algo com vocês aqui. Cara, todo mundo vai pó! Primeiro todo mundo vai pensar que é assalto quando olha um cara igual eu. Assim, eu falava, não é um assalto. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês e tal. E cara, é a bênção de Deus. Mas você pregar, você tem essas oportunidades a todo dia. Só que algo muito mais importante que isso, cara, nada disso vai fazer sentido. Pregar, falar e falar de Deus e não sei o que lá, se você não tem uma vida de pregação do Evangelho, se nós não temos uma vida de viver o Evangelho de verdade, viver esse amor de Deus. E entra nesse ponto mais importante aqui, para isso que nós estamos aqui. Não tem como a gente ter uma vida de pregação do Evangelho, não tem como a gente ter uma vida de testemunho se a gente não tem um coração puro, um coração curado. Eu estou falando aqui sobre o ir, sobre o pregar, mas é muito importante esse tempo que a gente está aqui. E não é só nesse retiro, não. A nossa geração micro-ondas, né? Eu costumo falar que a gente é uma geração que quer tudo assim. A gente quer ser Jesus de um dia para o outro, assim, quer
nossa, fez um encontro 3 dias, pronto, eu tô curado e tô pronto para as nações. A gente sabe muito bem que não é assim. A gente vê aí vários pregadores que estão nas nações hoje já fizeram 10 encontros e não sei quantos acampa jovem, não sei quantos retiros e seminários, porque é diário. A gente tem que estar sendo aperfeiçoado no nosso coração puro, no nosso amor. A gente tem que estar todo dia buscando um coração puro e buscando cura de coração. E quem se conhece de verdade já começa o dia de joelhos, cara. Eu tenho começado o dia já, Deus, perdão. Eu acordo e já acordo pedindo perdão pelo que eu vou fazer de errado. Porque é isso mesmo, cara. Não adianta a gente se enganar, falar que a gente é perfeito, que a gente é santo. Santidade é ser separado para Deus, é o relacionamento que você tem com Deus e é o nível de quebrantamento que você tem na presença dele. Davi, quanto eu mais leio sobre Davi, eu fico revoltado com Davi. Eu falo, Deus, como é que um pobre pecador desse, um desgraçado desse, consegue ser o homem segundo o teu coração? Porque ele era ridículo, gente. Desculpa falar, Davi, cara, ele era muito podre, velho. Era pior que eu, cara. Desculpa falar. E ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê, cara? Por causa do quebrantamento de coração dele. Ele chegava na hora que ele já fazia, ele já ia arrependido pro negócio. Ele era um pobre pecador apaixonado por Jesus. Por isso que ele sentia tanta presença de Deus, por isso que ele conseguia atrair a glória de Deus, por isso que ele conseguia impactar vidas. As pessoas olhavam para ele e viam uma coisa diferente em Davi, porque ele tinha um coração contrito, ele tinha um coração puro. Por mais que ele errasse, por mais que ele pecasse, por mais que ele fosse isso tudo, fizesse essas porcaria que ele fazia, ele tinha um coração puro, ele tinha um coração quebrantado diante de Deus. E não tem como eu ser um pregador com a minha vida, não tem como eu ter um testemunho de vida a todo tempo, pregar o evangelho a todo tempo com as minhas atitudes, se eu não tiver esse coração puro. Amém? Eu falei que eu não ia demorar, eu já falei muito aqui, eu vou terminar agora, mas eu queria chamar a tua atenção para isso. Você está aqui nesse retiro e não vai acabar nesse retiro aqui as feridas do teu coração, e teu coração não vai ficar puro de uma hora para outra. Mas você deu um ponto de partida muito grande. A gente recebeu uma visitação forte de Deus aqui em cada ministração. Amém? Eu creio nisso. Eu recebi uma visitação forte de Deus em cada ministração, coisa que eu não tinha experimentado há muito tempo no nosso meio. E nós temos pagado um preço, temos buscado de Deus e precisado de Deus. Por isso que Deus se fez presente aqui. Cada ministração mesmo, não teve exceção. Não teve nenhuma que eu diga assim, essa não. Cada ministração foi um mover de Deus. Eu estava até brincando na entrevista, tomara que ninguém termine de pé. Estava brincando mesmo, eu falei forçando a barra. E não deu outra. Ontem eu estava ali, até brincaram comigo, falaram que sempre tem o carnal da história, que tá todo mundo no chão, aquele mover, e tem um lá mandando beijinho pra câmera e tal. Mas, cara, eu tava ali admirado, eu tava assim sentado e eu ficava falando, Deus, que coisa tremenda, como nós esperamos para ver isso. Eu vejo o pastor Beronaldo, a pastora Débora, o Márcio, a Lara, todos os líderes, como eles pagam um preço pela gente, eles choram, urram e vão atrás e ligam e sei lá, faz tudo isso, sabe? E às vezes a gente é tão ingrato, a gente tá por aí, não acontece nada, eu vejo aquela luta deles, eles tentando, e Deus. E como eles esperam para ver algo assim? Como nós esperamos quando nós pagamos um preço pelos jovens, quando nós choramos toda noite, 10 horas da noite, nós estamos... Eu não estou toda noite, não vou ser hipócrita, mas tem pessoas que estão toda noite ali há meses chorando por vocês, chorando pelos jovens, falando, Deus, não é possível só isso, Deus, nós precisamos da tua face, nós precisamos de algo mais. Tem pessoas pagando um preço por vocês, cara. E eu gosto disso, eu gosto de radicalismo, cara. Eu gosto de jejuns, e orações, e pano de saco e lágrimas. Porque isso move o coração de Deus. E tem pessoas pagando esse preço por vocês, para vocês estar recebendo isso que vocês estão recebendo aqui. E ontem eu estava admirando, eu estava falando, Deus, o Senhor é fiel, Pai. Porque, sabe, a gente pagou, os pastores pagaram esse preço e hoje está todo mundo aqui no chão. A Shekinah, que a gente canta tanto, está aqui dessa vez mesmo, não ficou um em pé. Para quê? Porque, né? Por que tudo isso? Isso que a gente está recebendo aqui, para que serve?
pra gente sair daqui com isso. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser só num retiro, mas a cada dia estamos nos aperfeiçoando, precisando de Deus, a cada dia buscando esse coração puro. A oração tá lá todo dia, 10 horas da noite. Quem não tá indo tá perdendo, porque Deus está falando muito com nós. Deus voltou a visitar a gente, e nós estamos, cara, ali sempre buscando de Deus. Tem pessoas indo de manhã cedo. Tá aí, cara, não deixa acabar isso aqui agora. Eu poderia estar falando aqui de estratégias, de impacto evangelístico, mas eu quero falar sobre isso, cara, sobre a nossa identidade, cada um de nós como evangelistas. E não tem como a gente ser isso, não tem como a gente impactar. Eu poderia estar falando aqui, vai, cara, é tua hora, vai para as nações, vamos fazer um evangelismo amanhã, vamos fazer sábado. Eu achei que eu ia voltar esse tempo, e esse semestre eu pensei que o que eu mais estaria fazendo é evangelismo, organizando evangelismo, levando a galera para fazer impacto nas periferias da cidade e tal, impacto na praia. Mas Deus me falou, cara, a gente precisa ser curado primeiro. Como é que a gente vai ganhar multidões? As pessoas vão entrar na igreja e vão ver isso. Olha só o coração, meu coração do jeito que tá. Não tô nem me suportando. Imagina as pessoas que eu ganhar, elas vão chegar na igreja, eu vou falar. Eu tenho aprendido do Senhor que eu tenho que falar sobre o amor do Senhor, sobre a paz que o Senhor traz no nosso coração. Mas, cara, eu sou o pior de todos. Eu sou o que mais está buscando fama, dinheiro, prazeres. Eu sou o mais podre, eu sou o que menos perdoa, o que menos vive esse amor. Eu preciso ser curado. Eu vim para esse retiro assim. Eu vim com essa mentalidade. Eu preciso de um coração novo. E eu tenho reconhecido de Deus que eu preciso dessa cura. Eu preciso ser cheio do amor de Deus. Preciso ter meu coração transbordando com esse amor. Aí não precisa estratégia, não precisa impacto evangelístico, não precisa teatro, não precisa nada. As pessoas vão olhar para você e falar, cara, eu quero isso que você tem. Para analisar. Isso tem acontecido com você? No teu colégio, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa? As pessoas têm visto, como a Laira falou ontem, as pessoas têm visto uma luz diferente em você? Porque é consequência. O nosso coração puro vai gerar corações puros. As pessoas vão ver em nós, vão querer o que a gente tem. Eu gosto muito daquele livro, Caçadores de Deus. Não sei se alguém já leu aqui, que fala sobre um avivamento que aconteceu numa igreja na Azusa Street, que pousou uma nuvem em cima da igreja, cara. E foi um avivamento tamanho que as pessoas nem sabiam o que elas iam fazer no culto. Não tinha métodos, não tinha rituais, não tinha estratégia, nada. As pessoas passavam de carro na frente daquele templo e já caía no estacionamento se arrependendo e falava, Deus, que é isso? Eu preciso, o que vocês têm aqui? Eu preciso me batizar. O pastor tinha um cunhado lá, ateu, acho que era um cunhado, um ateu, nunca acreditou em Deus, detestava cristianismo. O pastor levou ele para visitar o templo. O cara chegou no templo, caiu de joelho, precisando, eu preciso de Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso disso. Cara, eu sonho com isso. Eu sonho com isso. É isso que eu tenho buscado as noites que eu vou na igreja, é isso que eu tenho buscado nas minhas orações. Eu tenho sonhado com um avivamento no nosso meio. Um avivamento tamanho que a gente não precisa fazer nada. As pessoas passem por ali no nosso templo, as pessoas chegam perto, vão cumprimentar a mão da Rayane, pof, caiu a unção da Rayane. Que a gente pegue um violão, cara, e saia descendo aquela JK, as pessoas começam a cair ao nosso redor, do tamanho do avivamento. Isso é possível, cara. A Marina estava falando aqui sobre isso, que a gente não tem visto isso na nossa geração. A gente não tem visto isso na nossa geração. Muitas das pessoas que a gente tem ganhado agora não têm conhecido a Deus, cara. E eu sei, eu preciso mais, porque eu já experimentei mais que isso. Eu não quero me colocar maior que ninguém, mas eu já experimentei mais do que isso que nós temos experimentado. Eu lembro de uma época que a gente só pegava, subia um monte, dava as mãos e começava a orar, e Deus visitava a gente descia daquele monte
e consumia tudo e pregava, e era aquele avivamento, e pessoas vinham a Jesus, e era todo mundo sendo batizado no Espírito Santo. E o professor, cara, um professor ateu, entrava na sala e a gente começava a discutir, eu falava algumas palavras para ele, ele saía da sala chorando. Eu experimentei disso, cara. Eu sei que muitos aqui experimentaram, e o maior grilo que eu tenho é que essa geração agora que nós temos ganhado não tem experimentado disso. Eles pensam que Deus se resume ali na prosperidade, se resume num arrepiozinho, se resume em ser líder de êxito, e eles não conhecem a glória de Deus, cara, sabe? Nós hoje não temos experimentado a glória de Deus de verdade, algo que a gente possa se derramar mesmo, e que não precise de métodos. Hoje a gente não consegue nem orar sem um som. A gente tem que botar uma música de adoração para fazer uma chantagem emocional, para a gente conseguir chorar e se emocionar, porque Deus não visita mais. A gente pula nos cultos. Tem culto que tá todo mundo pulando e eu tô lá assim frustrado. Eu falo, Deus, não é possível, porque o Espírito Santo tá longe há muito tempo e a gente tá lá pulando ainda. Tudo isso porque nós não temos vivido o Evangelho. Não tem como a gente ganhar multidões. Poderia estar falando aqui sobre evangelismo, ganhar multidões, estratégia, mas é por isso que Deus trouxe nós aqui, porque nós precisamos do nosso coração curado, cara. Nós precisamos ter o nosso coração curado. Nós tivemos esse ponto de partida, e que em nome de Jesus você não desista disso, cara. Que não fique aqui, que não acabe aqui. Falei para Marcelo, eu tenho um sonho até o fim do ano. Eu quero ver todos esses jovens de novo lá naquele altar, naquela igreja, no chão, pedindo perdão. Isso é avivamento para mim. No chão, clamando por Deus, precisando de Deus. E que a gente entre as madrugadas do meio da semana ainda. A gente participou, a gente teve um tempo na igreja desse jeito, que a gente entrava madrugadas de quinta, terça-feira. A gente entrava 3, 4 da manhã lá confessando pecados uns aos outros. Isso pra mim é avivamento. Não é você falar que tua célula tá cheia e que não sei o que. Avivamento pra mim é quando você expõe, cara, como Deus é tremendo na tua vida, porque Ele tá te perdoando pelos teus pecados, Ele tá te dando um coração puro. Eu sonho com isso, cara. Até o fim do ano eu quero ver todos esses jovens. Eu tenho chorado, e eu sei que tem mais gente aqui chorando pelos jovens. Até o fim do ano eu quero esses jovens naquele altar de novo, confessando seus pecados, sabe? Eu não aceito de novo mais uma geração passar e deixar a glória de Deus passar e nada acontecer. E da mesma forma que nós ganhamos, tem gente saindo das igrejas. O dobro que nós temos hoje em Palma de Evangelho, que nós temos desviado. Você já parou para pensar nisso? Todo lugar que eu vou pregar, alguém que fala, eu já fui da tua igreja, cara. Pastor Bené, da época que o bispo era pastor ainda. Fala, isso é culpa minha, cara. A gente bota a culpa nos nossos líderes, não sei quem e tal. Cara, isso é culpa nossa, velho. Porque a gente não vive o Evangelho, a gente deixa a glória de Deus passar por mixaria, por orgulho, por namorico, por uma noite, por dinheiro, por qualquer coisa. Nunca vamos ganhar multidão, nunca vamos ver aquele lugar cheio se nós continuarmos assim. Nós não queremos isso. Amém? Eu sonho, irmãos. Eu sonho. Sonho de verdade, com um avivamento real no nosso meio. Algo que a gente não precisa fazer nada, e as almas vão vir automaticamente. Mas para isso a gente precisa de um coração puro a cada dia, para gerar uma geração, para trazer multidões, para pessoas virem até nós e ter o coração puro, o coração curado instantaneamente. A gente precisa pagar um preço hoje. Existem muitas pessoas que estavam chorando e clamando para você chegar aqui nesse lugar e a glória de Deus vir, tá todo mundo no chão instantaneamente. Mas tem pessoas que estão há meses pagando preço. Eu quero te convidar para pagar esse preço. Pagar esse preço. Buscar cada dia um coração puro, um coração limpo. Não ter mais amor à tua reputação. A reputação, amor à reputação tem acabado com a gente não confessa mais pecado. Porque senão eu vou acabar com a minha reputação, vou perder minha célula. E a gente está cheio de pecados ocultos.
Eu te convido a pagar esse preço, porque as próximas gerações vão ter isso instantaneamente. Porque existe uma geração aqui que pagou um preço. As próximas multidões que vão vir já vão ser instantaneamente curadas. Amém? Queria orar com você. Se coloca de pé.